Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença em nome da Tinta da China. Agradecer a confiança da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, que nós ganhámos um concurso, mas não interessa, mas com muito prazer estamos a trabalhar nesta coleção, na coleção O 25 de Abril Visto de Fora, coordenada pelo professor Costa Pinto, que nos vai, este é o segundo livro, mas vamos editar vários livros que não estão disponíveis em Portugal, de historiadores, académicos, pensadores, que trabalharam a nossa Revolução. Portanto, é um grande orgulho a Tinta da China estar associada a este projeto. Hoje temos aqui o Contenção e Transgressão, vou dizer à Vera Tavares que sou irmão, do professor Rafael Durão Munhoz, que será apresentado, em primeiro lugar, pela professora Inácia Rezola, o professor António Costa Pinto, o professor António Teodoro e o professor José Pedro Zucht. Como aqui nós temos um tempo muito limitado, eu vou passar já a palavra à professora Maria Inácia Rezola. Muito obrigada. Obrigada. Começo por agradecer a presença de todos e, apesar do que me compete tentar moderar ou passar a palavra nesta sessão, não posso deixar de começar por agradecer desde já a disponibilidade dos dois apresentadores de luxo para uma obra que também verão é de particular interesse. Agradecer à Tinta da China o magnífico trabalho que está a fazer. Como a Bárbara disse, este é o segundo volume de uma coleção que continuará até 26, e este ano ainda lançaremos outros dois volumes. E agradecer também ao professor António Costa Pinto pelo trabalho que está a desenvolver, não só desenvolveu na concepção da coleção, como também no acompanhamento editorial feito pela Tinta da China, que mais uma vez nos brinda com livros magníficos. E, portanto, eu passaria a palavra ao professor António Costa Pinto para nos apresentar brevemente a coleção e depois aos dois oradores. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado Agora já está? Muito obrigado à Inácia. E muito obrigado, evidentemente, aos dois apresentadores da obra, António Teodoro e José Pedro Zucht, ambos professores universitários, um especialista de educação, o outro de política contemporânea. Duas palavras sobre esta coleção, a primeira das quais é basicamente a seguinte: o que nós pretendemos nesta coleção foi oferecer ao público português e à sociedade portuguesa obras pioneiras sobre o 25 de Abril que nunca foram publicadas em português. Como sabem, o 25 de Abril atraiu um número muito grande de estudiosos internacionais. Muitos, entretanto, foram traduzidos em português, outros nunca foram, e o objetivo desta coleção é exatamente esse. Alguns já faleceram, ainda recentemente um que será publicado chamado Douglas Wheeler, que foi um grande historiador do Portugal contemporâneo, e neste caso temos aqui um trabalho que é pioneiro. Como sabem, qual é o estereótipo sobre o 25 de Abril? Esse estereótipo coincide com a realidade. O estereótipo é: o 25 de Abril foi uma revolução com uma enorme mobilização social, e é tudo o que temos nos documentários, não é verdade? Já sabemos, é o Torre Bela, são as grandes manifestações de rua, são as grandes ocupações, é a reforma agrária, é, digamos, uma dinâmica de transgressão social e política muito considerável. Ao contrário da espanhola, que é exatamente o contrário. Não é? Aí tratou-se sobretudo de um pacto entre elites autoritárias e elites democráticas. Parece que a rua não teve papel nenhum. O que é que nos vem dizer este primeiro grande estudo sobre os movimentos sociais pós 25 de Abril e durante também a transição espanhola? Que, sob o ponto de vista, vou falar, ao contrário de muitas obras mais descritivas, que só chovem no molhado, dizem sempre a mesma coisa. Agora comprei uma, peço desculpa, não vou citar o nome, mas a última vez que vim à feira comprei uma de 120 páginas
que chove no molhado, aquilo é sempre a mesma conversa, para aqueles que sabem do assunto, são sempre os mesmos casos, as mesmas empresas, a mesma conversa, e não diz nada a ninguém, enquanto que esta diz muito, porque basicamente o que esta obra faz de uma forma muito rigorosa é dizer-nos o seguinte: o impacto dos movimentos sociais em Portugal só teve o impacto que teve, ao contrário de Espanha, porque há um fator que existe em Espanha e que não existe em Portugal. O que não existe em Portugal é que o Estado, em crise, acompanha, segue, é parcialmente dominado por esses movimentos sociais. Enquanto que em Espanha, igual poder de movimentos sociais, o Estado burocrático administrativo, que nem uma pedra, sem ofensa, evidentemente, para considerar o Estado uma pedra, o Estado fica lá firme. Uma manifestação, 4 manifestações, 45 manifestações. Estamos na Isso não aconteceu. E é bastante interessante, desse ponto de vista, creio eu, este estudo comparativo, que é muito rico e que nunca tinha sido publicado em português. E vou-me calar. Sim. E já agora aproveito para dizer também o porquê deste ser o segundo livro da coleção, que neste momento temos uma exposição alusiva ao movimento sindical que caracteriza o período sobretudo da fase do marcelismo. Portanto, este livro dá um pouco a continuidade dessa história e dá muito sentido ao que encontramos na exposição que temos no Hugo do Beato e no Barreiro. Passaria então a palavra ao professor António Teodoro, que também muito em breve nos vai brindar com um livro sobre este mesmo período, mas que hoje vai apresentar a sua análise deste trabalho. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite que foi feito e por estar aqui a apresentar com bastante calor de sol, mas a apresentar o livro e indo direto, o tempo não é muito, o colega será seguramente algo mais interessante para dizer, mas vamos direto ao livro. Em primeiro lugar, e porque vejo que quem aqui está não tem o livro designa-se Contenção e Transgressão. Este é o título, e depois tem como subtítulo as mobilizações sociais e o Estado nas transições espanhola e portuguesa. O próprio título tem aqui a tese do livro. O seu autor, como foi dito, é um espanhol, Rafael Durán Munhoz. Rafael Durán é professor titular de Ciência Política da Universidade de Málaga, e este livro decorre da sua tese de doutoramento, que, aliás, ganhou o prémio de melhor tese em Sociologia e Ciência Política no ano 2005, que tem essa responsabilidade. O livro está nesta coleção que é patrocinada pela Comissão e que, como foi dito, insere-se num conjunto de obras que tem como tema geral, e como foi dito aqui pelo Pastor Pinto, o 25 de Abril visto de fora. E, portanto, olhar de um investigador sobre a Revolução Portuguesa, num estudo que é um estudo comparativo dos movimentos sociais, neste caso, da conflitualidade laboral nos dois períodos de transição, na transição portuguesa e na transição espanhola. Esta questão, eu não conhecia o livro, eu li grande parte do livro, a sua parte teórica, as suas conclusões, mas esta era uma problemática que eu há 20, 30 anos tinha trabalhado, não do ponto de vista da ciência política, mas do ponto de vista da história. Houve muitas iniciativas de historiadores, sobretudo, para tentar entender estas diferenças entre os processos de transição dos dois países ibéricos, com
proximidades na história e distâncias também e suas distâncias. Aquilo que na altura me pareceu evidente e como síntese de todos os debates é que o que separou fundamentalmente estes processos de transição foi uma coisa chamada guerra colonial e a sua impossibilidade de ter uma transição sem ser uma. A própria guerra colonial levou, inclusive, a que a própria estrutura das Forças Armadas, a sua dimensão sociológica, a sua composição, as suas transformações separassem a cultura dos exércitos, das marinhas, da força aérea, de um lado e do outro. Eu quero aqui fazer um parênteses, eu nunca disse isso, está aqui o Almirante Martins Pereira, mas que ele provavelmente também não sabe, mas com o seu grande amigo, eu em 1977 encontrei com o principal líder da UMD, da espanhola, da União Militar Democrática, depois de ele ter sido solto, ele teve preso, com o Carlos Contreiras, numa terra lá em cima, na Galiza, e era muito diferente. O comandante Otero era um intelectual, um engenheiro informático, portanto, e foi um contato com este processo de transição. Mas a guerra colonial separa, de facto, estes dois processos. O autor tem a tese, que eu partilho, de que os movimentos sociais nos dois países são muito intensos. A Espanha também tem inúmeras greves, somarias, o que é que distingue? O que é que distingue? Distingue a forma como o Estado se comporta. Como o Estado se comporta. No caso espanhol, a transição pactuada faz com que o Estado mantenha uma relativa e certa unidade que permite, ele aliás que é o título, contenção. Isto é um Estado que faz uma transição contida do franquismo, de uma situação. O franquismo também vem de uma guerra civil, vem de um movimento como foi a ditadura militar em Portugal, e a transformação do Estado Novo, mas portanto faz uma contenção. E portanto esse Estado nunca perde o controle propriamente da situação e, nomeadamente, mantém o seu aparelho repressivo sob controle e, portanto, não o perde e, portanto, não mantém controlado essa enorme legislação. O que se passa em Portugal é diferente, digamos. O Estado entra, cria-se, chamamos de Estado dual, o próprio Estado atravessa grandes contradições, com forças que disputam a sua hegemonia, até o 25 de setembro, depois até o de março, depois até o 25 de novembro. Portanto, há aqui uma disputa muito forte da hegemonia e os movimentos sociais, nomeadamente os movimentos dos trabalhadores, aliás, nós já tínhamos estudos aqui de gente, os colegas já tinham trabalhado isso, pensado em estudos publicados na Afrontamento, em que as primeiras reivindicações do movimento social são sobretudo laborais, melhores salários, e que vão progressivamente transportando-se para a esquerda. Primeiro os saneamentos, depois as nacionalizações, a reforma agrária e a contestação do próprio regime capitalista.
piada que tinha sido também preparada pela própria literatura dos anos 70, sobre capital monopolista, portanto, agora utilizando a linguagem de hoje, os donos disto tudo, muitos deles fugiram. Eu lembro-me de jovem oficial da Marinha ter passado a Pinto Fundo, na Avenida 24 de Julho, toda a documentação do Conselho de Administração da CUF que não fugiu, portanto, passar tudo aquilo para ver, sobretudo, as ligações, transmitir o MFA entre o capital monopolista e o regime, nomeadamente a forma que a CEIA a encontrar aquela estrutura do capital e o suporte da produção. Portanto, mas estava eu a dizer, tanto o movimento sindical, social em geral, tanto as fábricas no campo, vão acompanhando e vão aliando-se. Não é por acaso a Aliança Povo MFA tem expressões nessa mudança de foco, questões exclusivas ou eminentemente de natureza reivindicativa, salarial e outra, para questões que têm a ver com o poder, com a questão do poder e a questão do regime de exploração, Esta situação e depois com o 25 de novembro vai normalizar-se, mas mantém-se, eu não faço ideia, nunca mais voltei a estudar isto, mas é provável que haja quem já tenha estudado isto, não sei se deve ter estudado, precisamente, as minhas referências quando trabalhei esta questão, e são sobre da história, tem ali um normalização. Documento, para finalizar, para quem se interessa, nomeadamente, com estes períodos de transição, perspectiva comparada à aquisição do livro, a sua discussão, e nomeadamente na academia, penso que é um contributo importante para sair daquilo que o Costa Pinto chamou de chover molhado, porque traz de facto empiria, traz um quadro teórico comparativo interessante e permite, repito, esse quadro teórico comparativo permite aquilo que um colega meu inglês designa ultrapassar um nacionalismo metodológico, permite ultrapassar esta ideia, este caso. Portanto, esta última referência, eu recomendo vivamente, e nomeadamente para quem tem responsabilidades académicas, a leitura dos seus alunos, o seu trabalho e o seu aprofundamento. Muito obrigado. Obrigada, passo então a palavra. Temos de facto aqui uma complementaridade, não é? Da dimensão comparativa, transnacional, que tem caracterizado os trabalhos do professor Pedro. Obrigado, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Ao contrário, eu não sou especialista em transições democráticas, é preciso isso ficar bem claro, mas há gente muito mais qualificada do que eu para falar sobre isso. Mas há várias lições que podemos tirar deste livro, de acordo com os nossos interesses e as nossas áreas, não é? E uma delas, mais geral, como já foi referido aqui, tem a ver com o modelo de análise que está por detrás deste livro. Acho que esse é o principal, é o sumo a extrair deste livro, é o modelo de análise. Esta ideia da centralidade do Estado na mobilização ou não dos movimentos sociais e no tipo de mobilização. Ou seja, a ideia da percepção da parte dos coletivos da oportunidade ou não para a radicalização. Ou seja, daquilo que se pode ou não fazer. E em termos, sobretudo, de transgressão da ordem estabelecida. E de como essa percepção está muito pendente
daquilo que dizem explícita ou implicitamente as autoridades estatais. E esta relação coletivos sociais Estado teve reflexos diferentes em Portugal e em Espanha. Isso é especialmente importante se pensarmos como Max Weber, e o próprio autor também fala disso, que na raiz do Estado, o que é que está na raiz do Estado? É a sua capacidade coerciva, a capacidade de manutenção da ordem. E nesse sentido, quando essa ordem é abalada, quando há um vazio, ou a percepção de um vazio de poder, das regras do jogo, então as regras do jogo, elas mudam. E eu acho que isso está bem explicado neste livro. E eu aqui noto, como por exemplo em Portugal, na transição democrática, uma das palavras que surgiu, uma das expressões era o anarcopopulismo. E o que é o anarcopopulismo? Surgiu a partir de 25 de Abril e muito usado, nomeadamente, pelos partidos centristas. E o anarcopopulismo era exatamente essa denúncia da desordem, da balbúrdia e da transformação de Portugal numa espécie de laboratório para o aventureirismo ideológico, muito relacionado também com esta visão do vazio de poder e de incapacidade e fraqueza do Estado, o anarcopopulismo. E é curioso, no final do livro o autor diz que não se atreve a entrar no verão quente. Bem, eu não era nascido no verão quente, portanto não... Ao contrário dessas experiências, eu não tenho experiências do verão quente. Os meus verões quentes estão mais ligados ao Algarve. Mas ele diz que não se atreve a entrar no verão quente por ser uma fase tão convulsiva e tão confusa. Mas diz que este modelo de análise, tal modelo de análise que estou a falar, de interação entre o fator macro, o Estado, e o fator micro, os movimentos sociais, que este modelo de análise pode ser aplicado a esta fase, à fase do verão quente. E eu concordo. E tanto pode ser aplicado, quer à mobilização da esquerda, como à mobilização da direita. Ele pode ajudar a explicar ações coletivas da direita neste período, nomeadamente o movimento social, o que foi um movimento social, do anticomunismo. Há um outro investigador espanhol, o Diego Palacios Serrazales, que fala exatamente também sobre este tema, sobre esta mobilização à direita ligando ao anticomunismo. E essa ação coletiva anticomunista, que se deu sobretudo de Leiria e Rio Maior para cima, foi impulsionada pela percepção, mais uma vez esta ideia de percepção, de que Portugal estava à beira de ser tomado pelo comunismo. Ou seja, a ideia dos dois Portugais. O Portugal livre, a norte, e, nas palavras de Sá Carneiro, contra esse Portugal livre, a norte, estava a Comuna de Lisboa. E também aqui, a percepção de um vazio de poder, a norte, que é de um poder hostil, ou a sul, abriu espaço ao radicalismo e a repertórios da ação violenta por parte no interior do movimento anticomunista. Ou seja, nessa altura, devido à tal ideia de vazio de poder e que o Estado, de fraqueza do próprio Estado, os custos associados à transgressão eram muito menores do que os seus benefícios. E, mais uma vez, essa interação entre fator macro e micro. E eu para concluir, eu acho que este livro é interessante. E eu acho que até pode ser uma plataforma para outros estudos relativamente à mobilização social que houve, porque a mobilização laboral e de esquerda está muito bem estudada, mas com exceção dos estudos, sobretudo do Ricardo Marchi, a mobilização à direita, nomeadamente coletivos sociais, com a participação de muito povo anónimo à direita, não está tão bem estudado. Eu acho que deveria ser, por exemplo, neste período, uma das grandes impulsionadoras do movimento social à direita foi a Vera Lagoa, nomeadamente com as celebrações do 1º de dezembro de 1977, 1978. Levaram milhares e milhares de pessoas à rua, serviram como grupo de pressão naquela altura
E eu acho que seria muito interessante fazer um estudo profundo exatamente sobre esse tipo de mobilização à direita, nomeadamente no caso dos movimentos impulsionados pela Vera Lagoa. Obrigado. Muito bem, muito obrigada por estas duas estimulantes intervenções. Penso que temos aqui, saímos daqui com mais vontade de ler o livro, não é? E de aprofundar, como disse o professor Zucht, as investigações sobre estas temáticas. Agradecer também ao coordenador da coleção, à editora por mais este magnífico livro e a presença de todos, convidando-vos a que leiam o livro. Obrigada. Não haverá nenhuma questão do público. Temos aqui alguns dos públicos. Alguém quer fazer uma pergunta? Não é propriamente pergunta. Isto dava para fazer um grande debate. Mas realmente tem que ler o livro primeiro, não é? De qualquer maneira, como se apresenta isto em termos de transições, em Portugal não houve transição nenhuma. Quer dizer, se nós puséssemos isto em termos de mudanças, é interessante. Agora, em termos de transição, não. Porque realmente em Espanha há uma transição. Em Portugal não há. Em Portugal há uma revolução antes. Há várias rupturas, sucessivas rupturas. E é por isso que o Estado é fraco, ou praticamente não há Estado. Porque há uma revolução dentro do próprio Estado. Em Espanha não, o Estado ficou intocado. Não houve qualquer mudança. Agora, depois, no fim, temos regimes democráticos. Mas, de facto, são duas coisas completamente diferentes. Não há dúvida. Claro que os processos sociais são interessantes, há processos sociais fortes e tal, mas são completamente diferentes. Nós temos uma revolução dentro do Estado. Aliás, são os instrumentos fortes do Estado, os militares, que fazem a revolução, que iniciam um processo, que depois o movimento social transforma de facto em revolução. Mas a primeira ruptura é militar. Excepcionalmente, essa é a perspectiva do livro. É a perspectiva da diferença entre uma revolução e uma transição negociada, ou seja, hoje em dia ser já contestado. Obrigada. Agora, os movimentos sociais são importantes, quer de um lado, quer do outro. Isso é indiscutível. Muito obrigado. Vamos. Muito bem.